A importância da iniciativa não é só que isto fica aqui entre nós ou no Ministério, é que os portugueses possam ver de facto o que é feito aos professores e dos professores e quais são os problemas e as situações que se vivem nas escolas. Bom, colegas, nós quando convocámos, dizer assim, ou promovemos esta iniciativa, que aliás vem na sequência do plenário de há uma semana, foi precisamente por termos em conta a injustiça, a tremenda injustiça que está a ser provocada por uma medida que era uma medida que eventualmente poderia ser uma medida positiva, mas que o Ministério da Educação conseguiu transformar numa medida discriminatória. Dizer que quando houve esta discussão, numa reunião com o Ministro da Educação e o Secretário de Estado, o que a FENPROF colocou foi a necessidade de fazer a distinção entre duas coisas. Uma delas é o apoio a quem está deslocado. Outra coisa é ter incentivos que atraiam para zonas carenciadas professores. E essas duas necessidades não podem ser confundidas, não podem ser baralhadas, não podem ser fundidas, porque ao fazer a fusão entre um dos aspectos, professores deslocados, e o outro, escolas carenciadas, isso serviu exclusivamente para reduzir o universo daqueles que eram abrangidos. Nós dissemos isto ao Ministro da Educação. O Ministro da Educação não quis saber se a medida era na perspectiva dos professores ou se era na perspectiva do seu umbigo. Mas mais, nós nem sequer conseguimos compreender se o critério, nos últimos 2 anos, ter havido alunos que durante 60 dias não tiveram, pelo menos 60 dias consecutivos, um professor, se ele foi adotado. E tanto quanto sabemos, não terá sido, porque nós já conhecemos escolas em que houve essa situação e que não estão nas 234 selecionadas, ficaram nas 574, porque o que é natural é que, e como todos sabemos, escolas em que houve alunos nos últimos 2 anos com 60 dias sem um professor, quer dizer, eu não vou dizer que são todas, porque poderei estar a exagerar, mas são seguramente a maioria, não são 234, mas o Ministério da Educação não considerou como alunos sem professores casos em que as direções das escolas encharcaram os professores de horas extraordinárias e fizeram-no porque faltam professores, casos em que foram deslocados professores de apoios educativos e até em alguns casos da educação especial para tomar conta das turmas durante o período em que não estavam lá os professores, com prejuízo do trabalho que tinham que fazer, e aí já foi considerado que o assunto estava resolvido. E, portanto, o que eles fizeram, para além do mais, não é sério, porque o levantamento não corresponde ao que o decreto-lei considera que deveria corresponder. Por outro lado, é discriminatório. E até por outro motivo. Quando se criam incentivos, e que já estiveram no Estatuto da Carreira Docente, e que nós, segunda-feira, vamos recomeçar a revisão do Estatuto da Carreira Docente, ou melhor, vamos começá-la, essa revisão, e iremos colocar precisamente a necessidade de criar apoios para todos os que estão deslocados. Mas dizia que o apoio à deslocação é uma coisa, como eu já falei, e que tem que ter valores que certamente não são os valores que eles colocaram na lei, porque basta fazer contas para perceber que ficam muito aquém da despesa e, portanto, ao ficar muito aquém da despesa, há uma discriminação entre quem está deslocado e quem está próximo de casa. Mas, para além disso, e independentemente do valor, a discriminação não pode existir. E mais, se se quer criar incentivos para onde há carência, maior carência de professores, os incentivos não podem ser por escola. Tem que ser por zonas. Há zonas que são mais carenciadas. É o caso de Lisboa, é o caso do Algarve, é o caso do Alentejo, sobretudo, falando em zonas carenciadas. Porque se for escola a escola, o que é que acontece? A escola que este ano foi considerada carenciada e tem o apoio,
para o ano vão para lá os colegas que estão na escola do lado sem qualquer tipo de apoio. Pois então, se puderem, porque é que não mudam? E, portanto, a manta destapa o lado da escola. Há dias estive lá embaixo no Algarve, no plenário com os colegas. Das 40 escolas do Algarve, 25 são abrangidas, 15 não são. Por acaso estávamos a fazer o plenário, que tinha lá centenas de professores, precisamente numa escola, o agrupamento de escolas João de Deus, que não tinha apoio em Faro. Era a única. E logo à frente tínhamos uma colega de Braga que disse, bom, eu se estivesse em qualquer escola do Conselho, teria apoios, aqui não tem. E porquê que não tem? Porque durante os últimos 2 anos fez o esforço de nunca ter faltado e, portanto, de nunca ter deixado os alunos sem os 60 dias consecutivos sem aulas. Ainda assim, se o tivesse feito, provavelmente a escola não estaria na mesma, não é? Portanto, há aqui coisas inexplicáveis. Como é que em Coimbra a escola secundária Dona Maria é abrangida, mas, por exemplo, a escola secundária periférica Quinta das Flores está fora da consideração de escola credenciada? Portanto, o Ministério deve uma explicação àquilo que está a fazer e nós vamos hoje ali pedi-la porque pedimos a reunião. Nós precisamos depois também que 3 ou 4 colegas dos que estão mais longe, colegas lá de cima de Guimarães, do Porto, Braga, que estão aqui ou que estão lá embaixo, para nos acompanharem, para darem o exemplo concreto também daquilo que é a discriminação e do que está a ser feito. Estão aqui colegas que estão em Passo de Arcos, em Oeiras, em outros sítios de escolas que são precisamente aquelas que ficaram sem apoio quando ao lado existe este apoio. Esta medida é uma das medidas que eles acham que vai resolver o problema da falta de professores. Ó colegas, sinceramente, é preciso ter lata para achar que a falta de professores se resolve sem ser através da valorização da nossa profissão. Para resolver a falta de professores é preciso aumentar os salários dos professores, e nomeadamente dos mais jovens, que são normalmente os que estão mais longe da residência, e portanto esta revisão do Estatuto da Carreira Docente já deveria ter começado e a parte da carreira já deveria estar concluída, porque só essa valorização é que pode atrair, olhem, por exemplo, os 14.500 professores que, segundo o Ministério da Educação, segundo o próprio Ministro, abandonaram a profissão nos últimos 6 anos. 14.500 professores. Não é ir buscar aposentados. O Ministro ontem ali na Escola Secundária Camões disse que, reparem, nos últimos 5 anos, porque só podem candidatar-se aposentados dos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos aposentaram cerca de 10.000 professores. Eles tinham a ambição de poder ir buscar 200 aposentados. O Ministro ontem ali confessou que só se manifestaram disponíveis 79. 79, nem metade. O Ministro ontem ali reconheceu que ainda há, ontem, 58.000 alunos, que é um número provavelmente superior ao do ano passado, nesta altura, sem os professores todos. Relativamente àqueles que estão para aposentar, a medida que eles criaram é outra medida que afasta pessoas. Porque, primeiro, nenhum professor que anda aqui há 40 e tal anos, que está mortinho por se pôr a andar, vai cá ficar por um apoio de 750 euros e líquidos, que depois, líquido, vai levar uma pancada no IRS e é quase zero. Mas, por exemplo, ainda ontem, 3 professores me mandaram um mail, aliás, e contactaram connosco, porque eram colegas que até iriam ficar mais algum tempo antes de saberem que havia esse incêndio dos 750 euros, já tinham decidido ficar mais 2, 3 anos, mais algum tempo, mas ao perceberem que eram de uma escola em que se eles ficassem não teriam qualquer tipo de acréscimo remuneratório, quando nas escolas do lado já teriam, e já decidiram que afinal não ficam e vão embora porque não aceitam a discriminação. Portanto, estas medidas que eles estão a tomar, que são tapa-buracos, não resolvem o problema, como é o caso deste caso que nós aqui temos também, que criou uma situação inaceitável de discriminação. Como diz ali a colega, carenciados são de facto os professores que, deslocados de centenas de quilómetros das suas casas, têm que arcar com a despesa toda. Há colegas que, para fazerem tempo de serviço, estão neste momento a pagar para trabalhar. E isso não é aceitável. Isso não é aceitável, não é? Portanto, uma pessoa, ninguém paga para trabalhar. As pessoas, quando trabalham, têm direito a ser reconhecido esse trabalho e pago
convenientemente, ainda mais numa profissão como a nossa, que é uma profissão de elevada responsabilidade, elevada importância para o futuro do país, e, portanto, o Ministério, em vez de investir nos professores qualificados que tem, e vai deixando que cada vez mais vão saindo da profissão, começa a procurar ter cada vez mais professores com habilitação própria ou até sem ela. Há dias, aqui na região de Lisboa, foram os colegas da escola que detectaram e levaram a que fosse anulado o contrato, a contratação de uma jovem que tinha acabado o 12º ano o ano passado e que ia dar aulas de português. Depois, quase a colegas seus, né? E, portanto, depois os colegas detectando a situação, o contrato teve que ser anulado. Portanto, ao que nós chegamos, porque diz-se, os professores não querem, não. A primeira resposta à falta de professores passa por recuperar os que já existem. Eles podem abrir muitas vagas nos cursos, mas só daqui a 4 ou 5 anos é que eles cá estão. Portanto, recuperar os que cá estão, os que existem e que já abandonaram, e não deixar fugir os outros que, mais dia menos dia, partes disto se podem pôr a andar, é fundamental em termos do futuro do nosso sistema educativo. Diz o Ministério também, e tem dito à boca cheia, que o que vai resolver é o concurso extraordinário de vinculação. Isso é que vai ser, isso aí é que, colegas, é assim, um concurso de vinculação é um concurso para vincular quem está com contratos precários. Portanto, à partida, aqueles que vão concorrer para conseguirem ter outra estabilidade, para conseguirem estar na carreira, mas naturalmente são pessoas que já estão nas escolas. Aliás, os que já estão nas escolas e entrarem e tiverem, por exemplo, sido colocados em contratação inicial ou reserva de recrutamento até ao final do ano, só vão poder sair da escola onde estão quando houver alguém que os lá substitua. E depois ainda se coloca outra questão. Até como é que a escola pode pôr a concurso um lugar, que é o desse professor, que entretanto vinculou noutro sítio, se está lá o professor na escola, como é que se pode abrir uma vaga num lugar e numa escola que está ocupada por alguém que lá está? Mas ainda que se possa abrir, a vinculação não acrescenta. A vinculação vincula quem cá está. Como é que acrescenta? Só pode acrescentar de uma forma, que é chamar professores do privado, dos colégios, com 20 ou 30 anos de serviço, e que os colégios se querem ver livres para não terem que pagar tanto e pagarem menos, e esses, como têm muito tempo de serviço e estão a concorreram a igualdade de circunstâncias com os do público, naturalmente têm hipótese de ficar à frente. Eu há dias conversava com o patrão dos patrões, o Rodrigo Queiroz e Melo, e dizia-lhe, bom, este concurso de vinculação, vocês correm o risco de ficar sem professores nos colégios, porque a malta com 30 anos de serviço vê aqui a oportunidade, em igualdade de circunstâncias, com quem andou sempre ali a aguentar precário as escolas públicas, chega cá e vincula. Vocês vão ter um problema. E a resposta dele foi clara. Levem-nos todos, disse-me a mim, levem-nos todos e mandem-nos os de habilitação própria porque são mais baratos. Foi assim que ele respondeu. E, portanto, isto é, de facto, uma forma de embaratecer o privado por um lado, mas mesmo assim não consta, pelo menos não se ouve, que tenham sido milhares dos professores dos colégios privados a virem para cá. Mas as vagas que foram abertas foram vagas de QZP apenas de Santarém para Sul. Portanto, ou seja, de Santarém para Sul, significa que muitos professores do Norte que eventualmente vinculariam, provavelmente não estão disponíveis para irem vincular precisamente nos sítios onde não têm nenhum apoio e onde nem sequer sabem quando é que vão lá poder sair. E, portanto, muitas vezes a contratação é também uma defesa que o professor tem para poder fazer alguma gestão do ponto de vista familiar e do ponto de vista da sua despesa. Portanto, colegas, é isso que nós queremos aqui dizer, é que isto é inaceitável. A PENPROF já pediu e vai avançar, já não para travar a medida, mas para alargar a medida, já pediu ao Gabinete Jurídico uma apreciação sobre a eventual inconstitucionalidade da própria medida. Porque nós estamos a falar de uma medida que fere um artigo da Constituição da República, que é o da igualdade, que é o 13º. E, portanto, ao haver uma medida, neste caso, que é um apoio a quem está deslocado, que a professores na mesma situação, a uns dá esse direito, a outros não o confere,
e às vezes até a quem está mais longe não confere, e a quem está menos longe dá o direito. Nós achamos, e os nossos juristas já nos disseram, que poderá haver aqui um problema de constitucionalidade. Claro que nós não podemos ir diretamente ao Tribunal Constitucional. O Presidente da República promulgou sem pedir a fiscalização preventiva, mas a Assembleia da República pode pedir a fiscalização sucessiva da lei. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pedir aos partidos políticos que são precisos 21 deputados, que 21 deputados dos 210 possam pedir uma apreciação da constitucionalidade. Como eu disse, não para acabar com a lei, não para que não se aplique, mas para que se aplique a todos. E aquilo que iremos hoje, e colocaremos aqui uma moção à vossa consideração, defender, é que, neste momento, e porque já estamos no mês de outubro, aquilo que está em vigor para uns, vigor para todos. E a partir do próximo ano letivo, e no âmbito do Estatuto da Carreira Docente, seja criado seja novamente considerado, porque já lá esteve e foi retirado, no tempo da Lourdes Rodrigues, no tempo da Lourdes Rodrigues, ela acabou com o artigo 63º do Estatuto, que previa precisamente a existência de este tipo de incentivos à deslocação, à fixação. Na altura, é verdade, aquilo que se consideravam áreas desfavorecidas e isoladas não era propriamente Lisboa nem o Algarve, era o interior norte, centro, o Alentejo, mas a vida muda e as circunstâncias também. Hoje a realidade é outra e, portanto, nós o que iremos defender é que o próximo Estatuto da Carreira Docente começa, como eu disse, a negociação segunda-feira já, tenha, por um lado, preveja apoios a todos os que estão deslocados da residência. E esses apoios não pode... Porque é que são 70 km? Porque é que, enfim, tem que prever apoios à deslocação de professores e à fixação, no caso daqueles que ficarem lá a residir, e depois tem de considerar também zonas de carência de professores, zonas carenciadas, não podem ser escolas, porque numa zona... E como eu disse há pouco, hoje é a escola A, mas amanhã é a escola B, e no outro dia a escola C, porque é a zona que tem falta de professores, não pode ser escola a escola, e portanto aquilo que nós precisamos é que o Ministério também inclua no Estatuto da Carreira Docente exatamente isto que é, para zonas carenciadas de docentes, haver uma medida que seja atrativa e que para aí inclua os professores. E portanto, se o professor ficar... Porque isto acontece noutras profissões, colegas. Acontece na polícia, acontece no Ministério da Justiça, acontece nos médicos. Não é? Um médico que vai para uma zona carenciada tem um incentivo de 40% do seu salário. Não é? Portanto, nós não podemos ser excluídos disso. Portanto, pode haver professores que, estando numa zona carenciada, tenham direito ao incentivo de estarem nessa zona, e se forem professores deslocados têm que ter direito ao pagamento da deslocação. Não pode ser de outra forma. Se for de outra forma, isto não resolve o problema. E nós hoje vamos ali dizer isso ao Ministério. Precisávamos depois de connosco 3 ou 4 exemplos de colegas que estejam disponíveis. Já falei ali com um ou outro, fui apanhando, mas não queriam ir, mas para irem ali connosco e para levarmos os casos concretos. Nós já fizemos isso em relação a outras situações, porque uma coisa é nós dizermos, existe a situação, o problema é assim, é assado. Outra coisa é o colega dizer, eu vivo esse problema e a minha situação é esta. E quando peço colegas para ir ali, também a disponibilidade para falar à comunicação social na primeira pessoa, porque é sempre o que é mais importante, é que cada um coloca o problema para que quem depois vai ver isto na comunicação social, e nós também iremos gravar depoimentos, possa de facto, e colocar nas redes sociais, possa de facto perceber o que é que está a acontecer. Eu vinha no caminho a ouvir a Antena 1, por exemplo, e a notícia, como era dada na Antena 1, ainda parecia que nós é que estávamos a ser uns exigentes, porque a notícia era o Ministério criou uma medida de apoio a quem aceitou ir para escolas carenciadas, mas a FENPROF agora está a exigir que seja para todos. Quer dizer, e ontem, aliás, um jornalista que falava comigo, quando eu lhe disse porque é que deveria ser para todos, ainda me perguntou, então, mas e acha que o país pode? Então o país pode tanto? Ainda agora também vinha a ouvir os dados da pobreza. Portugal é o 4º país da União Europeia onde há maiores desigualdades. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que quem era rico cada vez ganha mais e que quem não o era cada vez ganha menos. Epá, equilibrem, haja mais justiça do ponto de vista social e o dinheiro chega, só não chega quando se concentra, e é isso que o nosso país está a acontecer. Aliás, infelizmente, e os dados estão hoje a ser divulgados, a pobreza aumentou no nosso país, as situações de pobreza, de gente que trabalha, não é de sem-abrigo, de gente que trabalha, e do ponto de vista das desigualdades, Portugal só tem à frente a Bulgária, a Estónia e a Lituânia. Aqueles países de ponta e tal, do neoliberalismo, as Alemanhas, as Itálias, estão atrás de nós. Portanto, tornem o país mais justo, caramba. Distribuam melhor o dinheiro que existe, diabo. E aí já não temos a situação que hoje temos, que é tomar medidazinhas que se aplicam a alguns, mas não se aplicam a outros. Não pode ser. Ainda bem que vieram muitos colegas atendendo a este apelo, para que nós possamos, de facto, passar esta mensagem.